Check-up no rádio, recebendo aqui o odontólogo Caio Alves, da Nova Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes do Panorama. Mais uma vez presente aqui no seu programa, mais uma sexta-feira, para tirar dúvidas e hoje trazendo um tema super interessante, que muita gente pergunta e muitas vezes ficam sem respostas porque não é uma coisa muito comum de acontecer, mas que na verdade a gente vai acalmar a população sobre essa verdade e espero que o pessoal goste do tema, espero que o pessoal possa ter realmente a sua dúvida sanada de uma vez por todas. Sou adulto e ainda tenho dente de leite, como isso é possível? É uma pergunta, Marcos, estranha, né? Quando sou os nossos ouvidos. Sou adulto e tenho dente de leite. Porque na verdade não é todos os adultos que possuem dente de leite. Na verdade é uma minoria. Mas não é uma minoria que a gente possa considerar que seja uma minoria rara. Não é uma minoria rara, é uma minoria que, para se ter ideia, a cada 100 pessoas, 5 ou 6 ali possuem ainda dente de leite em sua arcada, que era para ser composta apenas por dentes permanentes. E por que isso acontece? É justamente isso que a gente vai procurar trazer para que as pessoas entendam aqui no seu programa. Primeiro, a gente tem que entender, Marcos, que nossa boca, nossa arcada dentária, ela é composta inicialmente, lá na dentição decídua, na dentição de leite, por apenas 20 dentes, certo? Por apenas 20 elementos dentários, né? Então não se compara com a quantidade de dentes que o adulto tem. Porque quando o adulto tem sua dentição completa, né? Sua dentição completamente permanente, ele possui 28 ou 32 dentes. Por que 28 ou 32? Porque quando a gente considera 32 dentes da série normal, nós estamos considerando a presença dos terceiros molares, que são os dentes siso, os últimos dentes, que são 4, 2 superiores e 2 inferiores. E aí, a gente considerando esses dentes, a gente chega ao cálculo de 32 dentes na arcada permanente. E na arcada decídua, nós temos apenas 20 dentes. Então é diferente. De 20 para 32 dentes, 12 dentes. Então a gente tem que entender, primeira coisa, alguns dentes vão precisar nascer, né, erupcionar, sem que outros caiam. Isso é uma verdade. Então 12 dentes aí tem que ocupar o espaço em sua arcada dentária, porque a arcada permanente possui 32 dentes. Então, mães, muita atenção, já falei isso aqui algumas vezes, principalmente com os primeiros molares, que nascem quando criança ainda, né, primeira infância ali da criança, os primeiros molares permanentes, né, que eles nascem sem que nenhum dente precise cair para que ele nasça, para que ele erupcione, falando a palavra mais cientificamente apropriada para isso. E essa pessoa tem que estar sempre prestando atenção justamente para que não haja nenhum tipo de surpresa. Porque o primeiro molar, ele quando erupciona, quando ele nasce, se a gente achar que ele é um dente de leite e não der devida atenção, achando que aquele dente vai cair porque é criança, e a gente não tiver o devido cuidado, na verdade aquele dente vai cariar, o dente vai infeccionar, necrosar, vai se perder o elemento dentário e não vai ter outro dente para repor. E aí vai ficar aquela dúvida, mas esse dente era de leite, era criança ainda. Não é porque é criança que a criança não tenha dente permanente, principalmente molar, dente lá de trás. Ficar ligado, né? Porque a gente se acostuma a entender que as crianças vai nascer os dentes da frente primeiro, né? Assim, os incisivos, por último o canino, lá pro fim. Mas não, o primeiro molar nasce antes mesmo do canino. Então a gente tem que se atentar para isso e tá sempre ligado. Mas enfim, vamos responder nossa pergunta principal. Por que ocorre o fato de não ter a presença do dente permanente na fase adulta e ainda permanecer o dente de leite? O que é que acontece? Para o dente cair, para o dente amolecer, é preciso que aconteça 2 processos em sintonia, Marcos. Primeiro deles, a risólise, e o segundo, a risogênese. Como é que isso acontece? Ou vice-versa. A ordem não altera os fatores nesse caso. O dente permanente, quando vai se formando lá dentro do nosso osso, ele forma-se primeiro a coroa do dente
e depois vai formando a raiz desse dente. À medida que essa raiz vai formando, a gente chama esse processo de rizogênese, ou seja, nascimento, criação, gênese, né? Vai aumentando o tamanho dessa raiz. À medida que essa raiz vai se formando e aumentando de tamanho, esse dente vai crescendo e vai rompendo o osso e vai criando um caminho. E o caminho que ele procura qual é? É a raiz do dente descido, é a raiz do dente de leite. Porque quando ele encontra essa raiz do dente de leite, vai começar a acontecer um fenômeno em conjunto com a rizogênese, a formação da raiz, que é a rizólise, ou seja, quebra, desgaste. Rizogênese na formação do dente permanente e rizólise na quebra, no desgaste da raiz do dente descido. Então, o dente permanente vai comendo ali, vai desgastando a raiz do dente de leite, né? E essa raiz vai diminuindo de tamanho até o dente amolecer. Por que o dente amolece? Porque quem dá inserção para o dente estar fixo, duro em nossa boca, não é a coroa do dente, não é o que a gente vê, é a raiz que está dentro do osso. Então, quando isso acontece, quando essa raiz é desgastada, o dente amolece e aí o pai, a mãe, vai lá, remove até em casa muitas vezes esse dente de leite, coloca um fio dental, puxa, tira mesmo com a mão, até mesmo a criança muitas vezes com a língua consegue empurrar esse dente cai, né? E aí a gente tem o caminho aberto para o dente permanente, né? E já levantando um adendo sobre esse assunto, a gente sempre fala e toca no assunto que é ruim perder dente de leite antes do tempo. Por quê? Porque quando a gente perde o dente de leite, a gente está tirando a referência do dente permanente, né? Para que o dente permanente venha a ocupar esse espaço. E o que acontece com os adultos que ainda possuem dente de leite? O que acontece é um fenômeno chamado de agenesia dental, ou agenesia dentária. Essa agenesia é a não formação do germe do dente permanente. Ou seja, o dente permanente não existe. Não existe. A maioria dos fatos, a maioria dos casos de presença de dente de leite em adultos é causada por agenesia dentária. Certo? O dente permanente não se forma, logo não vai existir esse processo de rizólise e rizogênese em conjunto, em parceria, em harmonia. E o que acontece é que o dente de leite não vai amolecer. Muita gente pergunta: quais são as implicações se isso ocorrer, se eu tiver dente de leite em minha boca? Primeiro, é que o dente de leite ele jamais vai ter a mesma função de um dente permanente. E isso é fato. O dente de leite possui uma raiz muito menor e muito menos resistente. Logo, será um elemento dentário menos resistente, mais frágil, né? Então, primeira coisa é isso. A função não será a mesma, é completamente diferente. O dente permanente é mais coeso, mais denso, mais maciço. E a gente consegue obter funções muito mais fortes, falando por esse lado, do que o dente de leite. E aí, outra implicação que o dente de leite causa é a implicação estética, né? Porque esse dente de leite, ele não é da mesma cor do dente permanente. O dente de leite, como o nome já diz, ele é um dente leitoso. Ele é um dente mais branquinho do que o dente permanente. Então, na dentição mista ali de crianças, a gente percebe. A criança, quando vai nascendo os permanentes, a gente vai percebendo que o permanente é amarelão e o dente de leite é branco. E a gente fica achando que é porque a criança não está escovando. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É somente sobre deposição de dentina que a gente está falando. Certo? O dente permanente, ele naturalmente é mais escuro, mais amarelado do que o dente de leite. Você disse que a tendência do dente de leite é cair, né? Agora, se ele não cair, o que pode acontecer com a pessoa? Pronto, é justamente sobre isso. Se ele não cair, além de implicações estéticas, implicações funcionais, nós temos que ter cuidado sobre a saúde geral desse dente de leite. Porque esse dente de leite pode muito bem ser também uma fonte de infecção para o osso e para os dentes circunvizinhos. Mas é comum ele não cair ou raramente acontece isso? Marcos, não é comum, mas também não é raro. É um problema que a gente considera até frequente, mas não pode considerar comum, né? Não é comum, mas que muitos pacientes nos procuram com presença ainda de dente de leite em boca, certo? Outro fator que leva ao não amolecimento do dente de leite é quando o dente permanente ele toma
outra via de erupção. Ou seja, no lugar dele seguir um caminho correto para nascer, ele segue outro, aí fica incluso, ele se perde dentro do osso. Ele vai se formando e se perdendo dentro do osso. Então isso também é um fator que faz com que não haja o amolecimento, né, o processo de risólise completo do dente de leite, fazendo com que o adulto ainda tenha o dente de leite em sua boca. Se ele não cair naturalmente, você vai ter que um dia forçar realmente a retirada desse dente. Muito provavelmente. Conheço pacientes que chegam à fase adulta, 45, 50 anos, que ainda possuem dente de leite. Foi o recorde. Não vi mais do que esse intervalo de idades. Porque realmente pode acontecer desse dente ficar em boca e ele nunca vir a dar um problema, e a pessoa também nunca se preocupar com isso e nunca nem notar que aquele dente é um dente de leite. Para você ter ideia. Mas a maioria dos casos, Marcos, o normal é que acontece quando chega ali entre 20, 22, 25 anos, que a dentição realmente já começa a estar mais trabalhada com relação ao próprio uso, né? Uma pessoa de 18, 17, 18 anos já começa a se alimentar com tudo que quer, com tudo que vê pela frente. E aí ele começa a perceber a deficiência de uso desse dentinho, né? O nível da gengiva, a forma que esse dente se comporta dentro da boca, ele não consegue ter tanta função, e isso começa a incomodar ele. E é o momento que ele vai procurar para saber o que é aquilo que está acontecendo. Existe forma correta de você tirar o dente de leite do filho, por exemplo? Max, a forma mais correta de retirar um dente de leite é sempre tendo uma conversa com o filho antes. E a gente sempre fala sobre isso, e é uma coisa que as pessoas, infelizmente, ainda não conseguem assimilar tão bem. O que é que acontece? O filho, ele não tem consciência na cabeça dele de que o dente dele vai cair, né? É uma criança. A criança, ela não tem isso formado dentro da cabeça dela. Então quem tem que ensinar isso são os pais, certo? Como? Conversando com o filho, explicando que em determinado período de sua fase, de sua infância, os dentes vão amolecer e que esses dentes vão cair sem ter dor. São dentes que vai ser removido sem ter dor, e realmente, Marcos, não tem dor, porque é um dente que fica preso apenas em gengiva. Então é um dente que é removido muito facilmente. Então, quando a criança é condicionada a isso, até mesmo na presença dos dentes de leite, levado ao dentista, mesmo sem ter nada, levado para conversar, para ser condicionado, explicado, ele vai crescer com outra cabeça. Ele vai crescer sabendo que vai ter um momento que vai remover. Eu conheço crianças que removem o próprio dente. Quando o dente amolece, consegue remover. Sem qualquer estresse. Sem qualquer estresse. Se não houver essa preparação, a criança pode sofrer psicologicamente? Com certeza. A criança coloca na cabeça. O que acontecia muitas vezes antigamente? Eu lembro disso muito bem. As mães da gente, do pessoal que conviveu em outra época, o que é que as mães falavam? Você para de dar trabalho, senão leva você pro dentista. Né? A gente cresceu com isso, como se o dentista fosse um castigo. E aí o que a gente cresceu tendo o dentista como um forte inimigo, não era um dentista como um amigo, por causa que o dentista era visto como um vilão, né? Então, hoje em dia não, hoje em dia a criança, quando condicionada, ela gosta de ir ao dentista. Então é uma discrepância muito grande. Um adulto com medo e crianças sem medo algum. Porque adultos foram traumatizados antigamente e crianças estão sendo condicionadas. Então, nessa balança, a criança está vencendo o jogo. O adulto hoje é o traumatizado, você pode acreditar. Aí nesse caso vale tudo, usar um pouco da imaginação, falar um pouco da fada, né, da porteirinha, vale qualquer coisa, né? Vale tudo. Os pais podem ter qualquer tipo de criatividade e tentar gerar uma coisa infantil, mágica, e criativa e mágica em cima de um tema que para os adultos é traumatizante, entendam. A criança não tem trauma nenhum de dentista. A criança cria trauma do dentista. A criança não nasce com trauma de dentista. Criança nenhuma nasce com medo de dentista. Ele não sabe o que é. Então você em casa pode condicionar. Tem um profissional que faz isso, faz aquilo. A gente vai qualquer dia, você vai ver o barulho do motor como é legal. Se você começar a criar isso na cabeça da criança, a gente não cresce com o barulho do motor que é infernal na cabeça da gente. Entendeu? Porque é um barulho. E a gente criou na nossa cabeça que aquele barulho é dor.
E na verdade é um barulho que o equipamento possui. É como um barulho de um carro. O barulho do carro não é infernal. Um barulho de um caminhão não é infernal, né? Mas que bom que hoje a área, né, a profissão tá bem mais, digamos assim, humanizada, né? E você já percebe isso, essa diferença muito grande no relacionamento do cliente com o profissional, né? É muito maior, né? Hoje em dia temos profissionais que são muito mais humanos, né? Que levam em consideração essa odontologia humanizada, porque as pessoas vão se modernizando, né? Então a odontologia não foi diferente, se modernizou, e a forma de abranger esse público infantil nem é o meu público, é o público, por exemplo, da minha irmã, que atende crianças, doutora Kátia, e que a gente tem que ter um traquejo muito diferenciado, porque se a gente for atender um adulto da mesma maneira que atende uma criança, a gente vai estar pecando. Então a criança, a gente tem que ser visto como uma pedra preciosa que a gente tem que lapidar para que ela chegue na sua fase adulta sem nenhum tipo de trauma. Exatamente, assim, e o bom dessa foi através de sua participação aqui no programa que eu consegui entender, por exemplo, que hoje vocês, profissionais da odontologia, fazem todos os esforços para, em último caso, arrancar o dente, retirar o dente, né? Com certeza. Coisa que há 30 anos atrás não era assim. Era comum. Por exemplo, hoje eu me lembro, eu não vou aqui, claro, por ética citar nomes, mas eu me lembro que hoje eu tenho a certeza de que, por exemplo, um dente que há 30 anos foi arrancado de mim, hoje talvez não fosse. Hoje tem outras alternativas, né? Que bom que a odontologia está sempre avançando, né? É uma evolução contínua e acredito que perene, não vai acabar esse tipo de evolução. Então, o paciente que procurar o dentista com a expectativa de se livrar de um dente, pode ter certeza, ele vai encontrar o dentista sendo resistente a essa ideia, né? Porque a ideia da gente é fazer adultos chegarem à velhice com dentes em boca. Para o quê? Para ter uma maior qualidade de vida. Porque está totalmente ligado, Marcos, à expectativa de vida do indivíduo. Se o indivíduo consegue se alimentar de alimentos rígidos, de alimentos fibrosos, esse indivíduo vai ter muito mais qualidade de vida e muito mais saúde. A gente está totalmente ligado a isso. Então, se o indivíduo ele muito cedo perde os elementos dentários, há uma diminuição de expectativa de vida. Isso é comprovado, porque há uma mudança na alimentação desse paciente, dessa pessoa. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo na Clínica Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Obrigado, Caio, por sua participação. Obrigado, Marcos. Obrigado, ouvintes. Obrigado, Geraldinho, mais uma vez. Mais uma sexta-feira concluída. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus. 7h28.